Pergunta 447. O fenômeno a que se dá a designação de segunda vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta: tudo isto é uma só coisa. O que chamais segunda vista é ainda o resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Então aqui temos uma definição importante. Quem vê é a alma. Agora, a alma, dada, aquelas condições normais que nós sabemos, grau evolutivo, grau de liberdade, de independência do corpo, nós vamos chamando de nomes diferentes. Isso está dentro do fenômeno racional chamado classificação. Então nós estamos aqui apenas classificando os fenômenos de acordo com certos graus de liberdade, com certos graus de entorpecimento do corpo ou não. Neste caso, a chamada dupla vista é a vista da alma, mas em um caso particular. Quanto no sonho, o corpo está adormecido. No sonambulismo natural, o corpo está entorpecido. No sonambulismo provocado, o corpo está induzido a um entorpecimento. E no fenômeno de êxtase, o corpo também está entorpecido. Neste caso, em que a alma tem um certo grau de liberdade, mas o corpo não está entorpecido, não está adormecido, nós chamamos de dupla vista. Então é um fenômeno mais particular e mais interessante ainda, porque a alma consegue ver dentro dos mecanismos da própria alma, sendo que o corpo não está adormecido. Então, o dono do corpo está em estado de vigília. Então ele consegue ver pela visão da alma e ao mesmo tempo conservar a lucidez em relação ao seu ambiente. Olha que coisa fenomenal. Então isso é muito importante. Conheço casos de algumas pessoas que tinham dupla vista, do ponto de vista, ao ponto de chegar e falar para o filho. O filho sai, vai para vários lugares e a mãe fala: eu vi onde você foi em tal lugar, foi em tal lugar, conversou com fulano, fez isso, fez aquilo, e eu vi tudo daqui. Então isso acontece também. É a chamada segunda vista. Tem um fenômeno lá também, na época de Kardec, que quando Kardec se recolheu, se afastou para poder escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, foi para um outro ambiente, uma outra moradia, e lá, uma pessoa que tinha essa dupla vista foi visitar o Kardec na casa dele, só que lá ele não estava. E aí a esposa de Kardec, sabendo que ela tinha dupla vista, ela falou: olha, ele não está aqui, mas você pode ver onde ele está. E aí ela se concentra, e aí ela consegue ver. E aí ela vê o que? O Kardec escrevendo, vários espíritos à sua volta, como era de costume. Os codificadores todos estavam sempre à volta de Kardec, debatendo, inspirando. E aí, quando ela percebe, um espírito fala para ela esperar. E aí ela vê assim os espíritos escrevendo, e aí mostra para ela Evangelho. Então é uma questão muito bonita de um fenômeno de dupla vista, Quem também quiser, tá lá no capítulo 14 e 15, dos fluidos e sobre a natureza de Jesus, em que Kardec afirma categoricamente: Jesus tinha dupla vista permanente. Então Jesus permanentemente tinha ao seu controle os encarnados e ao mesmo tempo permanentemente
ele tinha a visão a respeito dos espíritos que estavam à sua volta e até a distância, quiçá em outros mundos. Então é um fenômeno muito bonito esse da dupla vista. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí o comentador vai comentar o livro dos Espíritos, vamos ver. Ele diz assim: Jesus não precisava entrar em catalepsia nem na inconsciência para ver com precisão o mundo espiritual. Verdade, se ele tinha dupla vista permanente, e a dupla vista é a visão da alma sem o corpo estar adormecido, então, naturalmente, Jesus não precisava de ter o entorpecimento do corpo para ver os espíritos, né? Aí ele diz, ou para receber as ondas etéricas enviadas por Deus. Aí já entra num misticismo, um esoterismo no último grau, né? Ver as ondas etéricas, parece que Deus está enviando ondas etéricas para Jesus, né? Os espíritos puros contemplam a face de Deus permanentemente. Então tem que enviar ondas etéricas, é um estado muito diferente, né? Quando a gente fala de espírito puro é um nível muito acima. E aí qualquer coisa que você atribua pode escorregar, né? Aí ele diz assim, ele era dotado de pureza mediúnica em todos os seus aspectos. Primeiro, defina pureza mediúnica. Jesus era médium? Claro, se ele tinha dupla vista permanentemente ele via os espíritos, entrava em contato com os espíritos, então ele era médium, no sentido de entrar em contato. Jesus era médium curador? Não. Por quê? Porque, como está ensinado no livro A Gênese, o médium curador é aquele que é assistido por outros espíritos mais evoluídos. E aí os espíritos dizem que nenhum espírito poderia acrescentar a Jesus. Só esta frase já joga por terra os partidários, né? Tem as torcidas, né? O fla-flu de Jesus. Que Jesus não era puro por causa de uma frasezinha, uma vírgula do livro dos Espíritos. Pá! Né? Ora, se Jesus não era puro, algum espírito puro poderia acrescentar a Jesus. Mas os espíritos são categóricos. Por que Jesus não agia como médium curador? Porque nenhum espírito poderia acrescentar a ele. Ora, se nenhum pode acrescentar a ele é porque ele está no grau máximo. Grau máximo. Se ele não está, alguém pode acrescentar a ele. Uma lógica elementar. Mas claro, lógica, estamos falando de espiritualidade. Lógica elementar não é a questão importante dessas discussões. Essas discussões é amor, é paixão. Igual né, esse fla-flu aí, né? Extrema direita contra a esquerda, né? Não importa o argumento, não importa o fato, não importa nada. É o meu e acabou. Então não tem jeito. Mas então essa ideia de pureza mediúnica, né? Sabe? É aquela questão. Falou de Jesus, você tem sempre que tratar, não interessa o assunto, de forma diferenciada. Não. Jesus comia como todo mundo, fazia cocô como todo mundo, peidava como todo mundo, fazia xixi como todo mundo. Não era xixi divino, não era cocô divino, era cocô. O que Jesus tinha de superior era seu estado, o seu estado que era superior. Então, Jesus tinha mediunidade. Claro, como médium, né, a sua capacidade de percepção no grau máximo, então as interferências
ele estava invulnerável a interferências, invulnerável às crenças atávicas. Então ele tinha um filtro que era ele mesmo, mas não que a pureza mediúnica, era mediunidade. Mediunidade, Jesus tinha mediunidade. Agora, ele era um médium perfeito e não mediunidade perfeita, ele era um médium perfeito. Médium perfeito é aquele em quem os espíritos jamais ousariam tentar. Está onde isso? No livro dos médiuns. Eles acrescentam: na Terra o que existe no máximo são bons espíritos. E bons espíritos são aqueles que são enganados menos vezes. Então Jesus era um médium perfeito porque ele não podia ser enganado. Porque não há espírito capaz de dar influxo a ele, de interferir na sua mediunidade. Mas não que a mediunidade dele era diferente. Ele, enquanto médium, era diferente. Essa é uma diferença, tá? Então, Jesus era médium, mas não era médium curador. Por quê? Por causa da definição. Estamos aqui na filosofia espírita. Jesus era curador. Ele precisava só do fluido dele. O fluido do espírito dele com o fluido do corpo dele era suficiente para curar. Não precisava de mais nada. Ok? Continua o espírito aqui. Nós outros estamos caminhando para a consciência. O que é caminhar para a consciência? A consciência é um pensamento íntimo. Eu estou caminhando para o meu pensamento, mas o pensamento é um atributo, já é meu. Então são frases soltas, parece bonito, mas não faz sentido algum, ok? No exercício dos nossos dons, prefere usar os termos esotéricos. A doutrina espírita usa faculdades, tudo bem? E o espiritismo com Jesus. Aí fica essa falácia igrejeira no grau máximo, o espiritismo com Jesus. Quem era o guia espiritual de Allan Kardec? O espírito de verdade. Quem é o governador planetário? O espírito de verdade. Quem é o comandante do movimento de transformação, de regeneração da humanidade? O espírito de verdade. Quem é o espírito de verdade? Jesus. Então como é que tem espiritismo sem Jesus? Mas isso aí é falácia natural para encher linguiça. Mediunidade com Jesus, evangelizar com Jesus, não sei o que com Jesus, sabe? São frases aleatórias. O espiritismo é o cristianismo da idade moderna, diz São Luís. Então, para que isso?